Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Eu queria que você abrisse hoje a sua Bíblia Sagrada em Lucas, no capítulo 19. Vamos abrir na nossa Bíblia Sagrada em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Hoje nós vamos estudar aqui na Bíblia Sagrada, irmãos, revelações novas que eu vou passar para você sobre o Zaqueu. A gente já escutou várias vezes pregações sobre o Zaqueu, mas hoje nós teremos algumas revelações, como eu disse, novas, interpretações novas sobre o Zaqueu. Começa então o Lucas 19 dizendo: e tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando. Então aqui a gente já começa a ter uma interpretação. A gente tem que ficar atento, porque o Senhor Jesus, ele passa muitas vezes através de uma conversa informal, que nós estamos conversando com um amigo, com uma amiga. A gente está conversando, daqui a pouco rola aquele versículo, é Jesus passando, te dando aquele texto. Daqui a pouco é através de um louvor que você escuta. Eu já vi muitas pessoas sendo abençoadas no louvor, né? Eu mesmo, foi segunda-feira passada, que a gente faz aqueles nossos cultos aqui da segunda-feira às 14 horas, e o pastor Ivaldo estava abrindo o culto aqui. Geralmente não é o pastor Ivaldo que abre, quem abre aqui é o pastor Jorge, mas nas segundas-feiras os pastores geralmente eles dão um pulinho aqui na igreja às 14 horas. E aí o pastor Ivaldo estava abrindo o culto, ele estava cantando um louvor lindo, lindo, né? Quando os meus inimigos, como é que é mesmo louvor, ô pastor Jorge? O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem conhece? Como é que é? Quem pode livrar como o Senhor? Ali estava cantando esse louvor, meu amigo, mas falou comigo. Eu estava no banheiro, eu acho que eu estava até escovando os dentes. Eu estava escovando os dentes para entrar. Eu estava escovando os dentes, estava vindo, e ele estava cantando, e eu disse: rapaz, eu tive que largar a escova de dente, fechar o meu olho e orar, porque falou comigo. Então Jesus, ele vai passando, ele passa, como eu disse, muitas vezes é até com uma conversa que você vai ter com um amigo seu, com uma amiga sua, da igreja, e a pessoa dá um versículo: sabe, eu estava meditando na Bíblia Sagrada, olha só esse texto aqui, ó. É justamente o texto que era para você. Você sabe que é através muitas vezes de um outdoor, de uma placa, ou muitas vezes até num dizer, numa rabeira de caminhão, né, numa saia de caminhão, você olha lá, tem um versículo que fala contigo. Então a gente tem que ficar atento, porque a Bíblia Sagrada diz aqui bem pertinho, em Lucas, no capítulo 19 mesmo, no versículo 41, lá no 19, 41, mesmo capítulo, está em Lucas 19, continua. Lucas 19, 41. Então novamente, falando com você, Jesus ele ia passando, Jesus ele vai passando, e quando o Senhor Jesus ele vai passando, a gente tem que ficar atento. É uma oportunidade que ele está dando, que pode mudar completamente a minha vida e a sua vida. Você sabe que o contato com o Senhor Jesus é um contato milagroso. As pessoas que tiveram contato com o Mestre, umas foram curadas, outras se converteram, outras foram transformadas, né? Então a gente tem que pensar nisso. Lucas 19, 41 diz: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão por todas as bandas. E agora vem o que eu estou pregando hoje, ó. E te derribarão, e a ti e os teus filhos dentro de ti que estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. E agora eu quero que você leia comigo em voz alta, vamos lá? Pois não conheceste o tempo da tua... Exato. Então de vez em quando acontece isso com a gente perde aquele tempo da visitação, e Jesus chora, porque podia ser a tua saída, mas não vai ser. Quem sabe alguém chegou para você, um pouquinho antes de você se separar, chegou para você e falou: fulano, isso aí está fora da palavra, sabe, permanece. Ou de repente alguém chegou para você também e falou alguma coisa do gênero: se eu fosse você, eu pensava nesse texto aqui, olha o que esse versículo fala. É Deus
pessoa muitas vezes do nada. Eu lembro até hoje quando eu estava ingressando na obra de Deus. O meu pastor do ministério, ele tinha me dito já me largar tudo e morar na igreja, fazer a obra de Deus integralmente. E só que eu achava que ele estava fazendo aquilo ali porque ele queria serviço para a obra. Tipo, ele queria uma pessoa para ajudar, não era que eu tinha chamado. Ele queria que alguém ajudasse ele. Também era isso. Mas na verdade eu disse: Deus, não usa a boca do meu pastor. Meu pastor, de repente, ele está querendo que eu vá para a obra, ele me conhece. Usa a boca de alguém até que nem é daqui, nem é aqui de Caxias do Sul. Eu lembro até hoje que ele marcou uma reunião especial com o pastor Danner Trindade. Nunca me esquecer disso. Lá em Caxias do Sul. E eu era membro, né? Aliás, eu era obreiro já. E aí o pastor Danner foi lá trazer uma mensagem. Ele disse: pessoal, eu estava no escritório e o pastor Danner é bem assim, né? Que Deus abençoe se o pastor Danner estiver assistindo. E o pastor Danner chegou em cima do altar. O pessoal tinha preparado uma mensagem para pregar, e eu ia pregar tal mensagem, mas Deus mudou tudo aqui, e eu nem sei porque eu vou pregar esse negócio, mas vou falar para vocês. Eu vou pregar uma mensagem hoje sobre ministério, chamado ministerial. Meu irmão, quase me afundei no banco. Irmão, só faltava ele falar a cor da minha camisa e meu nome, porque a palavra ela veio rasgando com tudo. E ele batia e falou assim: e você pensa que você não tem chamado? Porque você vai pregar em tudo que é cidade, e você vai ser pastor não sei do que, e vai ser líder, e vai não sei o que. Eu falei: caramba, Jesus de Nazaré. Eu disse: não precisava ser tanto assim também. Mas eu não perdi o tempo da visitação. Não sei se você está conseguindo acompanhar onde eu quero chegar. Então a gente tem que ficar atento, porque daqui a pouco ele vai passando. Aqui um pouquinho em Lucas 18, um pouquinho atrás você tem Lucas 19. Em Lucas 18, no versículo 35, a Bíblia Sagrada fala no 35, bem pertinho do Zaqueu aí. Lucas 18, 35. E olha, irmão, falo a vocês, pode ser nesse culto que você vai ser abençoado. Jesus está passando, a palavra está sendo anunciada. Você quer ver o caso aqui? Lucas 18, 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho mendigando. E agora vamos ler devagar comigo, aqui é a mensagem de hoje, próximo versículo. E ouvindo, estou falando, Jesus vai passando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E se ele tivesse distraído? E se o mendigo tivesse distraído? Mas ele não estava, ele estava ligado, ele estava ali prestando atenção. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E a Bíblia diz agora: e disseram: é Jesus o Nazareno que passava. E aí quando falaram que era Jesus que estava passando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E você já conhece a história. Os olhos dele voltaram a ter vista. Ele enxergou milagrosamente o cara que era mendigo e um cara que era cego. Mas tudo porque ele não perdeu o tempo da visitação. E eu falo de novo para você: Jesus está passando. Jesus está passando. Daqui a pouco você tem que ficar atento. Se você estiver distraído pensando em outra coisa, não vai dar certo. Eu não sei se você lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando o apóstolo João e o apóstolo Pedro, eles estão indo ao templo à hora da oração para fazer a prece. E eles estão indo lá para fazer a oração, e tinha um cara lá que ele era coxo desde o seu nascimento. E o pessoal colocava ele sempre na porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola. Daqui a pouco, quando eles estavam passando, ele pediu esmola para o Pedro e João. E aí João disse: eu não tenho Pedro, tenho Pedro. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, isso eu te dou. Em nome de Jesus te levanta e anda. Mas um pouco antes, em Atos 3, a Bíblia Sagrada revela que ele não estava olhando para eles. O apóstolo Pedro dizia assim: olha para nós. Ele estava quase perdendo. Quase, é Atos 3, isso, olha aqui, irmão, ele está quase perdendo a benção, é Atos 3, 4, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós, porque ele estava meio que desatento, quase que ele perde de caminhar. Você vê, quase que ele perdeu de caminhar. Então é isso, volta para Lucas 19, que eu tenho que pregar bastante coisa, novas revelações sobre o Zaqueu. Então o Zaqueu também não vai perder tempo não, você vai ver. O Zaqueu não vai perder tempo. Então, a Bíblia diz em Lucas 19, versículo 1: e tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando. Então, você tem que entender que Jesus está passando, sou eu que tenho que me mover até ele. Eu tenho que ficar atento. Ele vai dar oportunidade, mas eu tenho que me mover. É como diz aquelas frases que o pastor Michael coloca, aquelas frases de impacto nos programas que eu coloco, que a gente tem que ser que nem o relógio. Aliás, pare de olhar o relógio, eu coloco uma frase. Alguém já viu essa frase que eu coloco? Pare de olhar para o relógio, faça como ele, mexa-se.
né? Tem gente que só fica olhando para o relógio. Você não tem que olhar para o relógio, você tem que fazer que nem ele, você tem que se mexer. O relógio ele não para. Se o relógio parou, ele está estragado. Não é? O relógio está sempre se movendo. Então pare de ficar olhando para o relógio, mexa-se. Então aqui diz, né? E tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e ele era rico. Só que de vez em quando eu tenho tudo isso. Eu sou chefe, eu estou sobre outras pessoas, eu sou rico, mas ainda assim está me faltando algo. Eu coloquei aqui que a questão de nós termos condições sobre a face da terra, você ter carro, você ter casa, você ser chefe, você alcançar um posto, você alcançar um nível, ainda você pode ser incompleto. A Bíblia diz em Apocalipse, vamos lá, deixa marcado aqui, Apocalipse 3, versículo 17. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Olha que fazia tempo que o pastor Mike não usava Apocalipse. Vamos para o Apocalipse. Apocalipse 3, 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Então de repente aquilo que você pode pensar de uma pessoa rica, você pensa que a pessoa tem tudo, que a pessoa é feliz, que a pessoa tem condição, mal sabe você, mas a Bíblia Sagrada revela, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então você vê, ele fala para todo mundo, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas ali no finalzinho do versículo fala, não sabes ele, né, que ele é um desgraçado, não tem a graça de Deus sobre a vida dele, que ele está caminhando para o inferno, e é miserável, está abaixo da linha da pobreza, e pobre e cego, não enxerga, e nu, está faltando em cobertura. Então você vê registrado na Bíblia Sagrada que o Zaqueu era esse cara aqui. Então de vez em quando a gente vê as pessoas viajando, comendo, bebendo, tendo carros, sabe, aqueles carros de 300, 400, 500 mil, até de 1 milhão, e você pensa, tem tudo. Não tem. Você vê que ele era chefe e ele era rico, mas ainda assim ele era incompleto. Diga comigo, vazio espiritualmente. Você vê que a pessoa pode, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Que tem gente que pode tentar colocar tudo no coração. A pessoa pode colocar um carro, uma mulher, pode colocar um homem, a pessoa pode colocar N coisas no coração, mas tem uma garagem dentro de nós, tem uma garagem, um espaço, tem que é só Deus. Ali, se você não preencher com Deus, eu digo para você, você pode ter tudo na terra e ainda assim sempre vai pensar que alguma coisa está faltando. E é por isso que esse cara volta lá em Lucas capítulo 19, no versículo 2, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico, mas vazio, incompleto. Versículo 3, e procurava ver quem era Jesus. Então diz assim a Bíblia Sagrada, procurava ver, fala comigo, quem era. Ele não procurava ver Jesus, ele queria saber a pessoa, quem era. Eu quero conhecer ele. E aqui começa todos os nossos milagres. Todos os meus milagres, os seus milagres, começam com essa curiosidade de conhecer a pessoa de Jesus. A Bíblia diz em Oséias capítulo 6, versículo 3, e aqui começa tudo, sabe? Oséias 6, 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E olha só o que vai acontecer, com a alva, como o nascer do dia, que hoje aqui o dia não apareceu a alva hoje, né? Hoje levantou o sol, a gente não enxergou muito ele aqui não, em Campo Grande, friozinho, né? 12 graus, 11, 10, sensação térmica uns 9, e o pessoal já bate o queixo de frio aqui em Campo Grande. Tem uns irmãos meus que foram me receber hoje lá no fundo da igreja lá de Corumbá, que eles falaram, foi o pessoal de Corumbá que me falou, não vai me jogar pedra não. Falaram para mim assim, pastor, o pessoal de Corumbá até se bater um ventilador já sente frio. Foi o pessoal de lá que me falou, não foi eu que inventei não. Ele assim, como a alva será a sua saída. Então a minha saída vai em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Para você sair desse câncer, para sair dessa crise, para sair desse fracasso, para sair dessa derrota, você tem que conhecer e prosseguir em conhecer. E a Bíblia diz, e ele nos virá, o conhecimento vai chegar como a chuva serôdia que rega a terra, vai vir no conhecimento na hora certa.
vai vindo um conhecimento que você precisa, que você necessita. Então o Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus. Ele não procurava ver Jesus, ele procurava ver quem era. Eu quero conhecer ele. Volta para Lucas 19. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Agora você vai ver por que não podia. Por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Essa multidão aqui, pessoal, ela representa hoje para as pessoas não conseguem ter o conhecimento de Jesus por causa de problemas que a pessoa está passando na vida. Isso é uma multidão de problemas. Tem pessoas que não é questão dos problemas, compromissos. É uma multidão de compromissos que não deixa a pessoa saber quem é Jesus. Tem pessoas que é uma multidão de ideia. A pessoa está cheia de ideia, a cabeça da pessoa está lotada de coisa, e a pessoa então ela tem essa multidão de ideias que não impede o conhecimento. E tem pessoas que é entretenimento. A gente está com uma multidão de entretenimento. E tem o celular, e tem televisão, e tem Netflix, e tem videogame, e tem viajar, e tem não sei, e é uma multidão. E isso está ao redor de Jesus, impedindo você de conhecer Ele. E é por isso que as pessoas não têm transformação. As pessoas não têm uma transformação na vida porque são multidões que estão ao redor do mestre. O conhecimento está ali. Fala comigo, ele está passando. O conhecimento está passando. Jesus está ali, ele quer que você conheça e prossiga em conhecer ele. E ele quer te dar uma saída. Ele quer vir até você como aquela chuva gostosa que vem na hora certa, a chuva serôdia, como fala a Bíblia Sagrada. E aí você vê claramente aqui que tinha essa multidão e tem uma situação. Ele era de pequena estatura. E essa pequena estatura é aquilo que nós não somos completos. A pequena estatura representa as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas faltas. Então você vê, é uma multidão que está ao redor de Jesus e nós ainda temos debilidades. Então é difícil. Humanamente falando, para o Zaqueu seria muito difícil enxergar Jesus, ver quem ele era, enxergar ele. Mas aí acontece uma coisa linda, que está no próximo versículo. E agora você vai gostar. Versículo 4 diz assim: e correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver. Porque havia de passar por ali. Isso aqui é lindo. Fala comigo, posicionamento. É isso. Isso é uma coisa maravilhosa. Você vai ver que ele vai se posicionar para conhecer Jesus. E ele vai unir três coisas aqui. Ele vai correr adiante, ele vai subir, porque havia de passar por ali. O correr adiante você já sabe, é a dedicação e esforço. É uma coisa que o pastor Michael acredita muito. Você imagina um cara que acredita em esforço, sou eu. A gente é salvo pela graça. Sim, a gente é salvo pela graça, mas essa graça, que esse favor imerecido, que vem ao nosso favor, é o poder de Deus que vai vindo até a gente, sem a gente ir atrás dele. Mas nós temos que tomar posições. Nós precisamos. A Bíblia Sagrada ela é repleta de casos que as pessoas, para receberem bênçãos, elas tiveram que se movimentar, elas tiveram que se dedicar, tiveram que se esforçar. Então as coisas, elas são pela graça, são, mas mediante atitudes nossas também. Então a Bíblia diz aqui claramente que ele correu, ele se dedicou. Até a Bíblia diz no Salmo 89, no versículo 19, eu gosto disso. Salmo 89, 19, que foi a chamada do meu ministério. Então em visão falaste do teu santo. Santo é a pessoa que é separada para Deus. Falaste do teu santo e disseste, socorri um que é esforçado. E agora é bonito, hein? Exaltei o eleito do povo. Ou seja, o próprio povo já falava que esse cara seria abençoado, ou que esse cara seria uma bênção, porque ele era uma pessoa eleita pelo povo. Ele era um cara esforçado aos olhos de Deus, e o povo também sabia disso. E agora olha a primeira palavra do versículo 20, leia para mim. Deus está procurando, achei a Davi meu servo com meu santo óleo ungido. Então para Deus liberar sobre a minha vida e liberar sobre a sua vida um santo óleo, liberar sobre nós uma bênção diferente, precisa do esforço, precisa da dedicação. E pelo versículo 20 você viu quando diz achei a Davi, Deus está procurando. E Deus está procurando pessoas que nem o Zaqueu. A Bíblia diz que ele correu adiante. Esse correr adiante é dedicação. E o que é subiu, pastor? Subiu significa não ter, é uma entrega e não ter medo do perigo. Você sabe que de vez em quando, para você ter mais de Deus, você vai enfrentar certos perigos. Você vai enfrentar por exemplo, você vai entender melhor. Eu quase coloquei a pique na época o meu namoro, porque eu estava muito dedicado, não queria nem saber. Eu cheguei a falar várias vezes na época, eu cheguei a falar para minha namorada na época assim,
me perdoe, eu amo muito mais a Jesus do que você. Eu falava na cara dela. Falei para meu pai, para minha mãe. Eu quase coloquei a pique, entre aspas, a minha família, porque eu não parava em casa. Então eu subi. E quando você começa a subir, você tem uma grande possibilidade de cair, de se machucar. Se você for fogo de palha, se você não souber subir na figueira corretamente, você pode se estatelar, você pode se machucar. Você tem que estar bem certo que Jesus vai passar por ali. Você tem que estar bem certo, porque de vez em quando você vai contra tudo e todos. Alguém pode ter falado para o Zaqueu assim, ó, rapaz, você vai cair daí, hein? Ó, cuidado, hein? Então é uma entrega. Você fazer a vontade de Deus é uma entrega. Você querer mais de Deus é uma entrega tão grande, mas uma entrega tão grande que, como eu falei, pode aparentemente gerar um perigo para você. Mas Jesus, ele vai passar por ali. Por quê? E havia de passar por ali, diga comigo, inteligência. Então vamos lá, dedicação, não mediu o perigo e inteligência. Ele arquitetou o negócio. Ele olhou, vou lá. Você sabe quem é que fez isso aqui e também deu resultado? Está bem pertinho aqui em Marcos capítulo 2. Eles fizeram igualzinho. Marcos capítulo 2. É lindo isso aqui, ó. Olha só que coisa interessante. Marcos capítulo 2, versículo 1. Ou põe o versículo 3 já para nós na tela. 3. E vieram ter com Jesus, conduzindo um paralítico. Parece que é a mesma história. Só que aqui no caso eles estão com um paralítico, trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, de Jesus, olha de novo, por causa de novo, não parece a mesma história? E olha só como vai fazer, descobriram o telhado onde estava. Então eles subiram em cima da casa. E descobriram o telhado, fazendo um buraco, baixaram o leito onde jazia o paralítico. Próximo versículo. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Então eles usaram 3 coisas: dedicação, o perigo, né? Eles se entregaram ao perigo. Eles disseram, não, ainda que tenha perigo, a gente vai subir aqui em cima. Inteligência e arquitetura. Essas coisas aqui, elas fazem Jesus ver você. Eu não sei se você recorda, mas nós lemos Lucas 19 agora há pouco. Em Lucas 19, no versículo que eu li para você, o 4, ó. Não, deixa para mim só continua deixando ali em Marcos 2. Marcos 2, versículo 4, acho que não 5, põe no 5 na tela. Isso, deixa para nós aí. Agora, olha só o que diz em Lucas 19, versículo 4. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver. Então o Zaqueu fez tudo isso para ver Jesus. Aqui esses 4 homens, eles subiram na casa, eles arquitetaram, eles foram inteligentes, faziam um buraco no telhado. Ninguém tinha pensado nisso. O Zaqueu também, ninguém correu à frente dele e subiu numa figueira e ficou lá em cima esperando Jesus. Ninguém fez isso. E eles estavam fazendo, tanto o Zaqueu quanto os 4 homens, eles estavam fazendo isso para ver Jesus. Mas na verdade é Jesus que está vendo você. Isso aqui é forte, irmão. Na verdade a gente está pensando que é a gente que está vendo Jesus. Não é Jesus que está vendo a gente. É Ele que está de olho em mim, é Ele que está de olho em você. Ele está vendo até onde a gente vai. Ele está vendo. Eu até coloquei aqui, ó, tudo isso para ver, mas na verdade é Jesus que está de olho em mim e em você. E se você voltar lá, e aqui você sabe que o paralítico foi curado. Ficou ou não ficou? O paralítico ficou curado, levantou, saiu caminhando. Mais uma vez, Jesus estava passando. É a oportunidade. Claro que se eles não fizessem essas 3 coisas, se não se esforçassem para colocar o cara em cima, se eles não desafiassem o perigo de subir em cima do telhado com um paralítico, se eles não fossem inteligentes e arquitetassem o negócio, é bem provável que esse paralítico fosse morrer sem caminhar. O Zaqueu também, a vida dele nunca ia mudar. Ele continuaria um chefe publicano e vazio. Ele continuaria lá um cara rico, sabe, que era pecador. Ele continuaria do mesmo jeito. Mas não, ele fez essas 3 coisas. Nunca esqueça, hein? Nunca esqueça disso. Dedicação, desafio e inteligência. Se você unir essas 3 coisas, eu sempre digo, Jesus, ele vai passar por aí. É por aí que ele passa. Fala comigo, pela dedicação, pelo desafio e pela inteligência. Ele vai passar por aí. Você vai ver que você não vai errar. E aí volta lá para Lucas 19. Vamos lá. Lucas 19, versículo 4. Correndo adiante, já expliquei. Subiu uma figueira brava, o desafio, para o ver. Na verdade quem está vendo é Jesus, eu vou te explicar já já. Porque havia de passar ali, inteligência. 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, qual é o lugar? O lugar da dedicação. É ali que Jesus vai, irmãos, é nesse lugar que Jesus passa.
Põe uma coisa no teu coração: Jesus, ele passa onde tem uma pessoa dedicada. Ele passa onde tem uma pessoa inteligente espiritualmente para ver ele. Onde uma pessoa, ela está se lançando em desafios. É um desafio você fazer isso, é uma loucura. Humanamente falando, isso é uma doideira. Mas você está se lançando no desafio. E olha o que diz agora: e quando chegou àquele lugar, olhando para cima, o que diz aí, pessoal? Viu só, não é, meu irmão? Não é você que está querendo ver Jesus, é Jesus que está querendo ver você. Viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa. Olha que bonito: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Dá um glória a Deus, por favor. Que lindo. Então, o lugar você já viu: esforço, desafio, inteligência. Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, conheci ele. Na verdade, o Zaqueu não foi conhecido, ele foi reconhecido. Há uma diferença entre conhecer a pessoa e reconhecer. Aqui o Zaqueu, ele foi reconhecido por Jesus. Porque se você quer fazer, eu até coloquei isso aqui na minha Bíblia, está aqui escrito, ó. Eu vou falar para você o que está escrito na minha Bíblia, ó. Se quiser algo diferente da maioria, faça o que a maioria não faz. Tinha quantos cabras lá em cima lá da figueira? Quantos cabras estavam lá em cima? Ninguém, só estava ele, irmão. Quantas pessoas saíram correndo assim, ó, paralela à multidão? Quantos fizeram isso? Ninguém fez isso. Quantas pessoas subiram no telhado da casa e puxaram e fizeram um buraco na casa para colocar o palito? Quantos? Aqueles 4, mas não tem mais isso na Bíblia. Então, se você quer receber algo diferente de Jesus, você tem que fazer uma coisa diferente do que a maioria faz. Se você continuar sempre atrás da multidão, não é desafiador, não é inteligente, não é dedicado. Eu não posso. Eu tenho que ir para o lugar onde Jesus vai passar. Ele não vai me conhecer, ele vai me reconhecer. Ele vai reconhecer. E isso está lá em Apocalipse. Agora eu vou te dar uns 7 versículos. Você já viu as 7 igrejas do Apocalipse? Quem já ouviu falar das 7 igrejas do Apocalipse? Um dia eu vou fazer um estudo. Quem gostaria que eu fizesse um estudo das 7 igrejas? Eu vou marcar aqui num domingo. Vou marcar, quem sabe de repente até domingo da Santa Ceia em diante a gente começa o estudo das 7 igrejas do Apocalipse. Eu vou fazer um estudo com você. Mas olha só o que diz em Apocalipse 2:2. Vou falar, te dar 7 versículos. Apocalipse 2:2. Eu sei as tuas obras. Agora Apocalipse 2:9. Eu sei as tuas obras. Apocalipse 2:13. Eu sei as tuas obras. 2:19. Olha isso. 2:19. Eu conheço as tuas obras. Apocalipse 3:1. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve isto, diz que o que tem os 7 Espíritos de Deus, né? E tal que eu sei as tuas obras. Apocalipse 3:8. Apocalipse 3:8, vai lá. Ó, eu sei as tuas obras. E Apocalipse 3:15. O que diz Apocalipse 3:15? Eu sei as tuas obras. Pastor, o que o senhor está falando disso? O senhor ficou louco agora? Não. Tem 7 vezes na Bíblia Sagrada. Eu sei quem é você. Eu sei, eu estou te olhando. Eu conheço as tuas obras. Isso está escrito nas 7 igrejas do Apocalipse. O que significa isso? Em toda igreja que você for, Deus conhece você. Deus sabe o que você fez ontem à noite. Deus sabe o que você fez essa madrugada. Deus sabe se você está se dedicando. Deus sabe se você não está se dedicando. Deus conhece você. Então quando Jesus chegou embaixo da figueira e disse: Zaqueu, por que ele disse Zaqueu? Ele conhece, ele sabe quem eu sou, caramba. Ele sabe quem você é. A gente pode até se fazer na frente dos homens. A gente pode até ficar se fazendo, se passar por pastor, se passar por um bom obreiro. Eu posso me passar por uma pessoa que é de Deus, e na verdade não sou. Eu posso até, mas ele conhece. Como diz a minha querida pastora, que foi minha pastora no Rio Grande do Sul, tenho saudade dela, a pastora Dionéia Blanco. Um abraço, pastora Dionéia, para o pastor Ivanir. Um abraço, estão me assistindo agora, em qualquer parte do Brasil. Ela dizia assim, olha, ela pregava assim, ó, aquele jeitão dela pregando assim, ó, quando você se encontrar com Jesus lá no céu, com os olhos como chama de fogo, ele vai olhar dentro de você e você não vai conseguir mentir. E é verdade, não vou, ninguém vai conseguir mentir. Quando a gente se encontrar com Jesus como olhos, como chama de fogo, lá na glória, lá no céu, não tem como. Ele conhece a gente. A Bíblia diz em Mateus 9, se eu não me engano, que ele conhece os pensamentos. Uma hora os fariseus estavam lá, os fariseus pensando entre eles, e Jesus olhou e disse assim, ó, o que vocês estão pensando mal entre vós aí? O que vocês estão pensando mal? Jesus conhece tudo, irmão. Conhece o meu pensamento, o teu pensamento. Ele sabe quem a gente é. Quantas vezes diz isso na Bíblia Sagrada, em Apocalipse?
7 vezes as 7 igrejas. Ele conhece todo mundo das igrejas. Conhece todo mundo. Ele sabe cada um de nós. Só que Ele quer reconhecer você publicamente. Você vê que Ele falou publicamente. Jesus parou a caminhada dele, que Jesus ia passando. Você vê que tanto o cego Bartimeu, esses 4 homens, eles conseguiram interromper um culto. O cego Bartimeu, ele fez Jesus parar. A Bíblia diz em Marcos 10, e Jesus parando. Aqui também, o Jesus ia passando, o Zaqueu fez Jesus parar. Você vê, o Jesus estava pregando na casa em Marcos 2, o pessoal, entre aspas, atrapalhou a pregação pela fé deles, pela atitude. Então, a gente tem que fazer o céu parar e olhar para a gente e reconhecer a gente publicamente. Porque Jesus não falou baixinho, manda chamar o Zaqueu, está lá em cima. Não, Ele parou do Zaqueu. Você imagina a cabeça do pessoal, como é que Jesus conhece esse cara? Jesus não é que Ele conhece, o Zaqueu foi reconhecido pelo que ele fez. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Opa! Esse convém significa admito. A palavra convém significa necessário, necessário. Ou seja, hoje é necessário pousar na tua casa. Ou eu admito, caramba, é forte isso, né? Eu admito que eu tenho que pousar na tua casa hoje. Ou seja, a nossa atitude, o nosso esforço faz Jesus admitir que tem que nos abençoar. Que isso, pastor? Estou falando. É quase que uma necessidade. Eu necessito te abençoar por causa disso aí que você fez. É como se Deus sabe o que eu estou falando, Ele vai entender. Eu não estou aqui com falta de temor nem nada. Mas não é uma obrigação de Deus me abençoar e te abençoar. Não estou falando isso. Mas é quase que uma necessidade. Jesus, Ele falou assim, convém que eu pose na tua casa. Depois do que você fez, não tem como eu não posar. Fala comigo, convém. Convém. Depois que você fez, isso aí ninguém faz. Isso aí ninguém faz. Isso é necessário eu posar na tua casa. Eu admito que eu tenho que posar na tua casa. Pelo menos é o que está na Bíblia. E eu creio. Você crê na Bíblia? Jesus falou, olha, me convém. Hoje me convém, é necessário eu posar na tua casa. Então quando você se esforça, Ele vai visitar você de qualquer maneira, irmão. Vai ser uma coisa que Ele vai admitir que tem que posar na tua casa. Posar, você sabe, né? Posar é aquilo que a pessoa vem na sua casa, ela fica uma noite e depois vai embora. Pastor, tem uns que já estão morando na minha casa. Mas não vou pregar sobre isso hoje. Mas posar é isso, você vem, dá aquela dormidinha, né? E depois no outro dia você vai embora. Mas Jesus disse, eu vou entrar na tua casa. Hoje eu vou entrar na tua casa, é uma necessidade, eu admito isso que eu tenho que fazer. Mas não é para qualquer pessoa. Aí o pessoal não gostou. Uma pessoa não gostou? Não. Quando Jesus quis abençoar ele publicamente, na frente de todo mundo, o pessoal ficou bravo. Próximo versículo, põe na tela. Isso aqui tem antes, né? E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Você vê, o Zaqueu, ele entendeu o recado, ele já desceu rapidinho e recebeu ele com júbilo, sabe? Com alegria, com felicidade. É uma emoção. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui no estudo nessa parte, né? Emocionado, feliz. Diga comigo, melhor ainda está por vir. Ele está emocionado. Imagina, ele queria conhecer Jesus e Jesus diz, eu vou posar na tua casa. É tudo que ele queria. Ele não queria conhecer Jesus? Então, aquilo que você quiser de Jesus e você se dedicar, se você desafiar e se você for inteligente, você consegue. Você consegue. Ele vai te dar aquilo que você quer em relação a Ele, em relação a Jesus, né? Não é em relação à tua vida, é em relação a Ele. E aí a Bíblia diz então que o melhor está por vir. Quer dizer, eu escrevi aqui no estudo. Próximo versículo 7. E vendo todos isso, o pessoal não gostou. E vendo todos isso, murmuraram dizendo, para que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E isso aqui eu queria te falar. Irmão, será que era uma assembleia ali de anjos que estavam ali caminhando com Jesus, não? Por que o pessoal é assim, irmão? Por que o ser humano é desse jeito? Eles se achavam mais santos do que o Zaqueu. Mas por que vai pousar na casa dele e não vai pousar na minha? De repente, até um discípulo começou com essa palhaçada e falou assim, mas eu sigo Jesus. Mas eu sou um cara que, né, modéstia à parte, eu sou santo. Como é que vai ficar na casa de um cara pecador? Mas daí eu lembro de Lucas, aqui pertinho. Lucas capítulo 16, vamos lá, versículo 8. Lucas 16, 8, e você vai entender agora por que Jesus pousou na casa, ou ia pousar na casa de um pecador, e não ia pousar na casa de um cara crente.
E não esquece de uma coisa: você sabe quem estava naquela multidão ali? O acusador. Fica quieto. Se Jesus disse que vai posar na casa do cara, deixa o cara posar. Deixa Jesus posar na casa do cara. Deixa Jesus lá. Mas não, sempre tem alguém para ficar acusando. Eu até coloquei, o acusador estava ali, acusando Jesus. E muitos pensam assim: mas por que na casa dele e não na minha? Sou mais santo do que ele. Olha só o que diz em Lucas 16, versículo 8, o pensamento de Jesus sobre isso. E Jesus louvou aquele senhor injusto. Mas como? Mas como louvar o senhor injusto? Escuta só. E louvou aquele senhor, o injusto, mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos. É isso. Então Jesus tem esse pensamento. Quando ele vai abençoar alguém, eu não estou falando de salvar, tá? Não estou falando de salvação. Eu estou falando de posar, de tocar, de dar uma bênção. Ele não vai olhar para a santidade, tá? Então, não fica apavorado que eu vou falar agora, tá? Não te assuste. Mas se você for ver todas as curas na Bíblia Sagrada, nenhuma é ligada à santidade. Então veio o cego de Jericó, e aí Jesus disse: você é batizado nas águas? Não, Jesus. Já recebeu o Espírito Santo? Não. Você já largou o pecado e se batizou lá com João Batista? Não. Se lasca. Não tem isso. Então veio a mulher cananeia, e Jesus disse 3 nãos para ela. E aí Jesus disse: não, mulher, não vou te dar nada. Tu é uma cananeia, tu tem estátua em casa, sua perturbada. Vai para o inferno, desgraçado. Está assim na Bíblia? Não. Você vai ver que quando se diz respeito a receber bênçãos, não se leva em conta a santidade. Se leva em conta você correr, subir numa figueira e ficar lá esperando, pingando de suor. Isso que leva em conta. Então por que Jesus ia posar na casa dele? Não ia salvar, ia posar na casa dele. Porque todos aqueles, fala comigo assim, santos. De novo fala, santos. Todos os santos estavam seguindo Jesus, mas nenhum perturbado fez o que o Zaqueu fez. É isso. Os caras eram santos, mas não fizeram o que o Zaqueu fez. Então Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da lei. Isso. Quando vai se dizer em relação a receber bênção, é isso. Por exemplo, eu faço uma campanha aqui. Por exemplo, essa de domingo. Vamos lá, agora gostei, vamos lá. Fiz uma campanha de domingo. Aí tem uma pessoa, tá? Tem uma pessoa que ela não é de Jesus, não é batizada nas águas, a pessoa ainda fuma, bebe e está com câncer. E aí tem outro irmão da igreja também, ele é da igreja, está sendo atacado, acometido também por um câncer, e ele é santo, não tem pecado nenhum e tal. Aí deu esse frio hoje. Deu esse frio, o primeiro frio de manhã, assim, ontem e hoje foram os primeiros frios que deram, assim, aquele frio de manhã. Aí o crente fala assim, ó, ai, que boa essa cama. E o cara que nem é de Jesus direito, fuma, bebe e está com câncer. Não, vou acordar. Onde é que você vai? Não, vou lá atrás da minha bênção. Viu? O santo. Aí daqui a pouco o cara fica curado. Aí o santo vai ficar bravo, vai dizer assim, ó, ai Jesus, como é que ele ficou curado e eu não fiquei? Porque ele veio no dia do frio, você não. Entendeu? É mais ou menos isso. Não, entendeu? Não é, eu estou dando um exemplo esdrúxulo, né? Mas eu estou dizendo para você que para receber bênção, não interessa essa questão muito da santidade, para receber bênção, para Jesus posar na tua casa. E o pessoal achou, vai posar na casa do pecador. Mas o pecador correu, o pecador subiu, e o pecador foi inteligente, foi mais prudente que os filhos da luz. Santarrão, é um santão, mas é parado. É um santarrão, mas é. Jesus não disse. Eu acho que onde é que Jesus falou esse negócio? É Mateus 8. Esse aqui eu não preparei para você. Deixa marcado aqui. Toda hora Jesus dá essa pancada, quer ver? Mateus capítulo 8, eu vou achar para você rapidinho. Agora eu acho. Não vou demorar. Mateus 8, o versículo 10. Isso. Quem é que lembra que tinha eu acho que era o mordomo, não, que é criado, né? Isso. O criado do centurião estava doente, lembra? Quem lembra do criado do centurião? Você sabe que centuriões eram? Homossexuais. A maioria dos centuriões, eles eram homossexuais. Quando ele dizia assim, ó, eu não quero que o senhor vá na minha casa, eu não sou digno do senhor ir debaixo da minha casa. E ia chegar lá, ia estar o quê? Homem lambendo homem. Ia estar lá um bando de homem, tudo se beijando lá, se abraçando, que coisa nojenta.
se esfregando. E ele disse, não, o senhor nem... Jesus. Aí Jesus, ele fala um negócio, porque o cara diz assim, né? Jesus disse, não, eu vou lá e vou dar saúde para o teu criado. Jesus, não. O centurião, não quero que o senhor vá na minha casa. Mas se o senhor der uma só palavra, beleza. Aí Jesus, ele fala isso aqui depois disso, ó. 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, falou para aqueles que seguiam ele. Olha Jesus dando uma pancadinha no pessoal aqui, ó. Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, não são israelitas, são orientais e ocidentais, que é o nosso caso, diga aleluia, porque eu e você, a gente não é israelita, a não ser que tenha alguém aqui da tribo de Levi, da tribo de Asser, da tribo de Naftali, de repente tem alguém aqui no nosso meio, pode ser, mas eu não sou, eu sou da tribo dos gringos de Caxias do Sul, né? Olha que coisa louca, irmão. Mas muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí isso aqui é uma coisa espiritual sobre céu e inferno. Mas o que eu quero te mostrar? Você vê que Jesus, ele vê que tem gente que é do reino de Deus, é pessoa que segue ele, e não tem tanta fé como as pessoas que são de fora. Lembra que eu falei você, os centuriões, esse pessoal que cuidava desses 100 homens, você já viu, né? Não, mas eles eram guerreiros, guerreiro para um lado, para o outro lado. Então o pessoal diz aqui, ó, e vendo todos isso, que Jesus ia posar na casa lá do tal do Zaqueu, murmuraram, reclamaram, ficaram brabinhos. Não vou mais nessa igreja da graça. Teve um cara que chegou ontem e ficou curado lá na igreja. Ué? E eu que tenho a carteirinha de membro de 59 mil anos da igreja da graça. Então, e vendo todos isso, murmuraram dizendo que entraram para ser hóspede de um homem pecador. Aí o Zaqueu, isso aqui eles falaram contra Jesus. Você sabe que eles não falaram contra Zaqueu aqui, né? Aqui eles estavam falando contra o próprio mestre, contra Jesus. Aí o Zaqueu, achei bacana. O Zaqueu se prontifica aqui, ó. Diz assim o versículo próximo. E levantando-se Zaqueu. Opa! O Zaqueu, ele fez o quê, meus irmãos? Então onde é que ele estava? Ele estava prostrado. Ele desceu rápido e estava no chão, com a cabeça no chão. E quando o pessoal estava detonando Jesus, ele já estava prostrado. Esse é o problema de muitas pessoas atacarem pessoas que não mudaram ainda de vida. Eles não mudaram seu caráter, mas já estão prostrados. Quando o pessoal estava falando mal do Zaqueu e de Jesus, ele estava prostrado. Ele desceu da árvore e enfiou a cabeça no chão. Ele não estava em pé que nem os outros. Os santões estavam ali em pé. E o Zaqueu estava prostrado. E levantando-se Zaqueu. Você vê que a gente tem que ler a Bíblia Sagrada devagar? Ele desceu da árvore e enfiou a cara no chão. Ele não queria nem olhar para Jesus. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor Jesus: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Dá um aleluia. Então agora, ele disse, eu não vou perder a oportunidade. É como se ele dissesse, eu mudo, eu me converto, eu me arrependo, mas eu não perco a oportunidade de conhecer Jesus. Eu não vou perder a oportunidade que ele está me dando de ir dormir na minha casa, posar na minha cama. Não, eu prefiro mudar do que perder essa oportunidade. Jesus, eu tive um contato com Jesus, ele me chamou pelo nome. Eu estou prostrado, era tudo que eu queria na minha vida. Eu posso ser rico, eu posso ser chefe, mas tudo que eu queria na minha vida era ter contato com o Criador, era ter contato com Jesus. Então agora, nesse momento, as coisas materiais já não fazem mais, não são importantes nessa hora. Ele reconheceu, ele se arrependeu, mudou o caráter. Fala comigo, publicamente. Isso, Jesus reconheceu ele publicamente, e ele publicamente, ele diz para todo mundo. Ele diz para todo mundo. Como é que ele falou mesmo? Como é que ele falou? Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Posso dar uma revelaçãozinha forte? Isso aqui um dia eu vou pregar. Eu não meditei bem. Eu tinha que meditar melhor nisso aqui. Você sabe qual que é a passagem antes do Zaqueu? Não é do cego lá, o Bartimeu? É ou não é? Não é do cego de Jericó? É ou não é? Tá, então olha só. Eu não meditei ainda, mas eu tenho que meditar. O cego Bartimeu, ele era mendigo. Quando ele fica curado em Lucas 18,
lá no versículo 42, e Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. 43, e logo viu, e você lê comigo agora. Seguia glorificando a Jesus pelo caminho, não foi isso? Ó. E seguia glorificando a Deus pelo caminho. E todo o povo vendo isso dava louvores. Tá, ele era cego e ficou curado. E ele era o que era mesmo também? Ele era junto, que me refresca a memória? Mendigo. Então ele continua o caminho. Aí chega a vez do Zaqueu. E ele continua ali. E o cara está vendo com os olhos já curados. Ele está vendo tudo que está acontecendo. E ele continua seguindo Jesus no caminho. Você vê que ele não perdeu o tempo da visitação. Aí daqui a pouco o Zaqueu diz assim: ó Senhor. Como é que o Zaqueu diz? Senhor, dou aos pobres metade dos meus. Então ele ficou curado dos olhos e rico. Mas o Zaqueu, quando ele vai dar metade para os pobres, quem é que era pobre que estava lá? O Zaqueu, o Bartimeu, irmão. Bartimeu estava ali. Você vê, irmão, quando você recebe uma bênção, continua seguindo Jesus. Lá ali na frente você vai receber mais bênção ainda. Ele já curou, daqui a pouco ele prospera. Aleluia. Ele vai abençoando. Mas só que eu vou ter que meditar mais para pregar. Mas é isso aí. Ele continuou seguindo. E aí o Zaqueu vem com essa: Senhor, eu dou metade do que eu tenho aos pobres. Mas por que o Zaqueu fez isso? Provérbios 16, versículo 6. Hoje eu estou pregador. Hoje eu vou... Nós vamos longe. Não, estou acabando já. Provérbios 16, 6 diz assim: pela misericórdia e pela verdade, foi o que ele fez. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Pronto, é isso. Então você vê, tudo isso aqui o Zaqueu usou: misericórdia, verdade e o respeito a Deus. Então quando você usa misericórdia, verdade e respeito a Deus, você é purificado de toda iniquidade. E naquela hora que o Zaqueu se arrependeu, olha o que diz a Bíblia Sagrada em Lucas 19, e agora eu vou finalizando o versículo 9, diz assim: e disse-lhe Jesus: hoje vou posar nessa casa. Não, o que diz aí? Hoje veio a salvação nesta casa, pois este também é um filho de Abraão, se tornou filho. Então o que acontece? Quando você corre e se dedica em pecado, ele te visita. Mas quando você se arrepende, ele te salva. Então você vê, Jesus ele vai reagir conforme as tuas atitudes diante dele. Então se você é uma pessoa que corre só para ver Jesus, ver uma cura, ver a prosperidade, eu tenho uma boa notícia para te dar: se você correr, você vai ficar curado. Ele vai te visitar. Se você correr, ele vai te prosperar, ele vai te abençoar, ele vai te abençoar. Agora, para você ser salvo, você precisa publicamente se arrepender. Publicamente você precisa chegar na frente de todo mundo e falar quem você era. E você não pode ter vergonha. Porque tem gente que tem vergonha, né? Eu errei, falhei, vamos abafar. Tudo bem. O correto não seria. Geralmente a pessoa quer abafar o negócio porque ainda tem coisa. Agora, quando você faz que nem eu fiz, você já escutou o pastor Mike falando aqui? Quantas vezes você já escutou? Que eu fumava, bebia, corria a mulher para cima e para baixo. Você já escutou falando isso aqui? E falo isso aqui frequentemente, né? No caso, publicando, né? Que o antigo Mike eu fazia tudo isso. A minha esposa ela diz assim: eu não gosto quando tu fala muito isso. Mas quando a pessoa está arrependida de verdade, ela não esconde. Fiz mesmo. Fiz. E aí? Não faço mais, mas já fiz e podre. Mas quando a pessoa quer abafar a coisa, ainda tem um negócio ali. E a pessoa não é salva ainda. A salvação é quando você grita que nem Zaqueu: eu estou restituindo o quadruplicado que eu defraudei. Aparece aqui. Seu João. Eu passei a perna no senhor. Entendeu? É público. Você perde completamente a vergonha dos teus pecados. Você perde a vergonha das coisas que você fez errado. Você se arrepende na cara de todo mundo. Prau! Aí Jesus disse: opa, hoje veio salvação nessa casa. Hoje vai ter salvação. Por quê? Provérbios 28, 13. Põe na tela da tenda. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. A misericórdia divina é para aquela pessoa que confessa publicamente, que nem o Zaqueu, gritou para todo mundo. E eu pergunto: teve mais alguém que acusou? Não, o demônio foi embora. Você quer que o demônio fique te acusando ainda? É só você tentar esconder o negócio. Se o Zaqueu fizesse assim, e o pessoal dizendo: vai dormir na casa de um pecador.
Não, eu era, mas agora estou resolvendo aqui. Quem que eu falei? Cadê o pessoal pobre aqui? Eu vou dar o dinheiro agora para eles aqui. O Bartimeu, eu? Não, aleluia. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas agora ele não é mais perdido, agora ele é salvo. Aplauda bem forte ao Senhor. Dá glória. Fala bem alto comigo. Esforço, Jesus visita. Arrependo, Jesus salva. O esforço ele me visita, e o arrependimento ele me salva. É você que escolhe qual a reação que você quer de Jesus. Bacana, né, essa frase? Você que escolhe qual é a reação que você vai querer de Jesus. Você vê que Jesus também não falou nada, né? Você viu? Ele vai dormir hoje na casa do homem pecador. Jesus deve ter olhado assim para o Zaqueu, ó. E aí? É ou não é? Fala você. Você se esforçou, eu vou te visitar. Você quer só que eu te visite ou você quer salvação? Claro, Jesus não falou isso, mas Jesus ficou olhando para a cara do Zaqueu. E aí? O que vai fazer? O Zaqueu se arrependeu na hora. Não perca a oportunidade, o tempo da visitação. Jesus está passando, Ele quer salvar você. Se coloque em pé, vamos orar. Quem gostou, dá um glória aí. Boa mensagem ou não? Né? Uma mensagem aí, a gente vai meditando, vai estudando, né? A gente vai estudando a palavra de Deus, parece que não vai sair nada. Quando vê, sai essa prédica aqui de Jesus abençoado. Se eu fosse você, né? Não, pastor, mas eu quando eu tenho que pedir perdão, eu peço baixinho aqui assim. Jesus, não, de vez em quando não. Você tem que ir lá procurar a pessoa que você lesou. Tem que ir lá procurar. Você tem que chamar ali todo mundo. Ô Elton, aquele dinheiro lá, ó. Ô Jorge, eu também passei a perna em você. Ô Catiane, ô Felipe, Você tem... O Zaqueu fez isso, na cara dura. Ai, pastor, eu teria vergonha. Você vai para o inferno. Ele vai te visitar e depois vai embora. Agora, se você quer que a salvação chegue na tua casa, é vomitar tudo para fora. Pá! Vomitou, ele salva você. Agora, não sei se você está só interessado na visitação ou se você está interessado na salvação. Porque a salvação ela não é muito interessada pelos homens aqui na terra. Aqui na terra a gente quer, na verdade, ganhar um dinheiro, né? A gente quer ganhar um dinheiro, a gente quer, sabe, ser chefe, ser publicano, ser rico. E então a gente tem condição. Então a gente tendo condição, a gente está feliz. Imagina só, eu sou rico, sou chefe e Jesus ainda pousou na minha casa. Olha que coisa. Eu vou até arrotar depois e dizer... Jesus pousou na minha casa e eu sou pecador. Mas depois quando chegar no dia do juízo. Mas ele não perdeu. Ele disse, eu prefiro mudar, mas não perder essa minha oportunidade. Não perca a oportunidade. Levante as mãos aos céus. Pode ser hoje. Jesus está passando. Quem sabe essa palavra hoje foi para você. Oh Jesus, obrigado por essa palavra. Jesus, obrigado por esse toque que o Senhor nos concedeu hoje, por essa revelação. Nós não podemos encobrir a nossa transgressão, nós temos que confessar tudo. Mas também para receber as bênçãos, a gente também tem que correr, tem que se dedicar, tem que se esforçar. Aliás, nós vamos ter de Jesus a reação que nós quisermos dele. Depende muito da atitude de cada pessoa. Depende muito da reação de cada homem, de cada mulher. Muitas vezes a nossa atitude não é correta. A gente é menos prudente que os filhos das trevas. Eles são mais prudentes que a gente. São pessoas que acreditam mais numa palavra dada. São pessoas que sobem no telhado. São pessoas que sobem na figueira. São pessoas dedicadas ao último. São pessoas que fazem coisas malucas, doidas, mas sempre são abençoados e abençoadas. Oh, aleluia. Oh, levante as tuas mãos aos céus agora e diga: Jesus, obrigado por essa palavra. Isso, eu não vou perder essa palavra, eu não vou jogar lá fora, eu não vou perder a oportunidade. Se você tem que se consertar com alguém hoje, é agora. Se conserta com esse homem, se conserta com essa mulher. Se acerta, irmão. É hora de você se acertar. É hora de você acertar essa situação. É hora de você acertar tudo. Botar um ponto final nisso. Jesus, ele não quer só visitar a tua casa. Ele não quer só pousar na tua casa. Jesus, ele quer salvar você. Mas ele quer salvar você de verdade.
Ele quer te abençoar, minha irmã. Ele quer te abençoar, meu irmão. Ele quer mudar a sua história completamente. Como mudou a história do cego de Jericó, como mudou a história daquele paralítico, como mudou a história do Zaqueu. Mas eu tenho que subir na árvore, eu tenho que subir no telhado. Eu preciso sair gritando, clamando, até a pessoa me chamar a atenção e dizer cala a boca. Mas eu vou clamar cada vez mais. Eu vou levantar minha voz, eu vou buscar. Eu não me interesso o que os outros estão pensando. Eu só quero saber o que Jesus pensa ao meu respeito. Eu só quero saber o que Jesus pensa de acordo a tudo aquilo que eu estou vivendo. Oh, aleluia. Levante as tuas mãos aos céus agora e fale com Deus. E diga: Jesus, é tudo que eu precisava ouvir agora. Eu estou com a faca e o queijo na mão. Eu não vou mais deixar campanha nenhuma. Eu vou fazer, eu vou mergulhar, eu vou me atirar de cabeça. Eu vou me esforçar, Jesus. Oh, Jesus, eu vou me esforçar. Eu vou fazer direitinho o propósito. Eu vou fazer direitinho a campanha. Isso, é hora de você dizer: Jesus, eu vou ser uma pessoa que doida. Vou fazer segunda, quarta, sexta, domingo. Agora, Jesus, eu não posso jogar fora o melhor. O melhor é a salvação eterna. O melhor é a grande cereja do bolo. É aquele recheio do bolo, aquele recheio. O bolo é bom, mas o recheio é melhor ainda, é a salvação eterna. Mas para a salvação eterna se manifestar na minha vida e na sua vida, você tem que confessar todos os teus pecados. E você tem que deixar eles, tem que abandonar tudo. Lembra? Eu conheço as tuas obras, 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 eu conheço as tuas obras. 7 vezes. 7. Ele sabe quem você é. Ele sabe a igreja de Laodiceia, de Esmirna, Tiatira. Ele conhece a igreja de Pérgamo. Ele conhece as igrejas. Ele conhece. Ele sabe quem eu sou. Ele conhece a igreja de Filadélfia. Ele conhece a igreja de Campo Grande. Ele conhece as pessoas aqui de Campo Grande. Ele conhece você. Você não precisa ficar assustado. Ele sabe quem é você. Agora você também tem que entender uma coisa. De vez em quando você diz: mas eu não estou prosperando, não estou indo para frente. Ele também conhece você. Pense nisso. Levante as tuas mãos aos céus agora e louve ao Todo-Poderoso, porque Ele quer te abençoar. Aleluia. Como Zaqueu, Jesus, eu quero subir. Aleluia, aleluia, Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. O mais alto que eu puder. Só para te ver. Só para te ver. E olhar para ti. E olhar para ti. Agora, olha o que o pastor Michael pregou hoje, ó, e chamar a tua atenção. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Cante. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. Largo tudo para te seguir. Levante as tuas mãos aos céus e declare: entra na minha casa, entra na minha vida, Jesus. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é bem maior. Faz um milagre em mim, Jesus. Faz um milagre. Você pode cantar, cante, entra. Solte a sua voz. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura. Isso, meu caráter. Mexe com o meu caráter. Sara todos os pecados, coisas erradas. Me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, Jesus. Somente a ti. Porque o Senhor, meu bem maior, mais do que dinheiro, carro, casa. Faz um milagre. De novo, entra. Entra na minha casa. Mas não só na casa, na minha vida. Entra na minha vida, mexe. Mexe com minha estrutura. Abala todas as estruturas erradas. Todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Faz um milagre em mim. Entra. Entra na minha casa.
Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Levante as mãos agora aos céus. Eu fiquei pensando uma coisa agora. Eu não sei se você conseguiu perceber uma coisa que de repente eu não percebi, mas agora entendi. Jesus não precisou falar nada para o Zaqueu. Jesus não precisou falar nada. Jesus não disse: ô Zaqueu, arrepende aí do teu pecado. Não. Somente a presença de Jesus já faz eu me arrepender. Só a presença dele aqui nessa reunião agora está fazendo as pessoas se arrependerem. Tem gente que está largando o cigarro agora. Tem gente que está deixando hoje essa buchinha de maconha, de crack agora. Tem gente que está deixando agora a casa da amante. Mas é só por causa da presença de Jesus. Só por causa da presença de Jesus. Não mandou fazer nada. Partiu do Zaqueu. O Zaqueu disse: Jesus, eu não vou perder essa oportunidade não. Eu quero a salvação. E eu vou restituir quadruplicadamente aquela pessoa que eu defraudei. E eu dou metade dos meus bens aos pobres. Eu vou dar tudo, Jesus. Tudo, a metade eu dou. E é isso. Tem pessoas sendo abençoadas agora aqui no nosso meio. E eu não sei que ano essa pessoa vai assistir a minha pregação no YouTube. Eu não sei se a pessoa vai estar assistindo essa pregação em 2030, 2040 ou 2050. Mas se alguém estiver assistindo agora em qualquer parte do Brasil e do mundo essa pregação do pastor, se arrependa agora em nome de Jesus. Ele está dando agora a oportunidade de você ser salvo. Não perca o tempo da tua visitação. Toma posição agora. E como diz na canção: entra na minha casa e na minha vida. Eu não quero só que o Senhor entre na minha casa, no meu corpo, na minha família. Não, eu quero que o Senhor entre na minha vida. E levanta a mão para o céu bem alto e diz assim: para nunca mais sair. Nunca mais sair, Jesus. Não sai mais da minha vida, Jesus. Não sai da minha vida. Eu quero que o Senhor continue na minha vida todos os dias. Aonde eu for, que o Senhor possa estar na minha vida. Levante as mãos aos céus. Aleluia. Canta comigo. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vamos, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. E aplauda o mais forte que você pode a Ele. Tem pessoa sendo curada hoje aqui em nome de Jesus. Ele vai visitar você. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe o pessoal que está em casa. Meu Brasil.